Da unidade da Anvesa, que foi nossa segunda presidente internacional da Sociedade Teosófica. Fazer algumas respirações profundas, tranquilamente pelo nariz, encher bem o pulmão de ar, encher bem o abdômen, depois soltar tranquilamente pelas narinas naturalmente. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Saiba, todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Com a licença e a permissão dos santos seres que inspiram e autorizaram a fundação dessa sociedade, damos início ao estudo. Muito bem. Então eu fiz uma apresentação hoje eu fiz um formato diferente. Eu vou começar a aproveitar que agora a gente tem data show, né, na outra sala no Chim. Nós fazíamos na sala dos fundos antes, aí a gente se mudou para essa que é bem maior, bem mais equipada, né? E então, de vez em quando eu vou trazer algumas projeções, umas imagens que ajudam também o nosso entendimento, né? Bastante entendimento. Minha apresentação ali não está muito boa de ver por causa das cores do data show, mas conforme as imagens eram para ver. Então o tema que eu trouxe são os 7 temperamentos humanos, que é um tema que está na literatura teosófica. Até tem um livrinho que a Sandra está contigo, né, livrinho? Tem aquele livrinho do Geoffrey Hodgson, muita coisa eu me embasei nele, mas também me embasei em outras obras e algumas palestras também que eu já ouvi no YouTube, né? Aliás, para quem quer assistir palestras de teosofia no YouTube, eu criei um blog semana passada, que agora eu mudei de nome, ele se chama Teosoflix. É uma teosofia, é um Netflix teosófico. Teosoflix.com.br agora tem mais de 200 vídeos já de palestra lá. Eu vou pegando dos canais das outras lojas teosóficas, né, e vou botando. Tem muito material no YouTube. Só que estava tudo disperso, né? Que cada loja cria o seu canal. Aí estava tudo perdido assim no YouTube, né? Então eu fiz um lugar que está tudo agrupado, né? E lá tem uma palestra que é sobre os 7 temperamentos, que foi feita em São Paulo. Eu me embasei muito também naquela palestra. Coloquei algumas coisas a mais que eu vou apresentar. Então, segundo a literatura teosófica, existem algo que é chamado geralmente de 7 raios. Em outras traduções isso é chamado por outros nomes. E o que seriam esses tais raios, né? Eles seriam, eu costumo dizer que são as cores primárias da natureza. Eles são a maneira como a natureza se organiza inicialmente. A existência se organiza inicialmente. E tudo que vem depois... Tudo que vem depois deriva disso, né? Na escola, quando a gente aprendeu... Na escola, quando a gente aprendeu sobre as cores primárias, a gente aprendeu também que, se nós misturarmos elas, nós chegamos em outras cores. A gente tem aquelas brincadeiras... Oi, Carol, tudo bem? Tinha até aquelas brincadeiras no prezinho, né, que a gente ia usar algodão e misturar as cores. Não sei se alguém já fez isso aí, eu fiz quando era criança, né? Então, no meu entendimento,
Os 7 raios são algo desse gênero, né? Eles são as forças primordiais que geram toda a existência manifestada, que é onde estamos habitando, né? É o único lugar que tem que habitar, não tem outro lugar para habitar. Ou está manifestado, ou está imanifestado em Pralaya, né? Ou está em Manvantara, ou está em Pralaya, segundo a literatura vedantina, e a literatura teosófica concorda com isso. Então ele é a origem. Eu vou explicar hoje a origem da origem, né? Que como que o que eu acabei de falar no mantra da unidade, que somos uma coisa só. Somos um. Mas como é que o vira 7? Então essa é uma pergunta também que eu tinha, e ao longo do tempo, né, vendo algumas palestras e lendo alguns livros, eu entendi como é que acontece isso. Como que o vira 2, que vira 3, que vira 7. É isso, né? Daí é uma unidade. Mas tem a dualidade. Mas tem uma trindade. Mas o nosso universo é septenário, que é o que a Blavatsky diz, né? Nosso universo é septenário. E a gente pode encontrar isso em várias questões, inclusive na própria natureza. Eu trouxe alguns exemplos hoje. E para nós, seres humanos, isso é algo bem legal da gente... Deixa eu ver se eu lembrei de botar gravar. Acho que sim. Tá, botei. Porque às vezes eu boto aqui e eu esqueço. Beleza. Para nós, seres humanos, isso é bem legal, porque é uma ferramenta de autoconhecimento. Assim como existem outras ferramentas de autoconhecimento, né? A própria astrologia, por exemplo, você faz o seu mapa natal, é uma ferramenta também de autoconhecimento. A diferença é que o mapa natal, ele fala dessa vida, porque o mapa natal ele fala do karma maduro, ele fala da formação da personalidade para essa vida, ele não fala da sua essência para todo sempre. Alguns astrólogos trabalham com aquela questão de cabeça do dragão, cauda do dragão, né? Aí dizem que aquilo lá é a definição para todo o seu desenvolvimento espiritual. Não sei porque eu não sou astrólogo, não entendo tanto disso. Mas até onde me explicaram, né? Então, enquanto que o raio ele vai ser o desenvolvimento da nossa mônada até o fim do ciclo, né? Sei lá quando é que vai acabar o ciclo final, né? Mas para todo sempre. Então, quando a gente fala que nós iniciamos, né, o arco descendente lá, a nossa evolução no reino mineral, depois reino vegetal, reino animal e agora reino humano, então a gente está no arco descendente, chegamos na metade do caminho e depois vamos iniciar o arco ascendente até o super-humano e aí vai, né? Durante todo esse desenvolvimento, nós estivemos dentro de um desses 7. Sempre o mesmo. Ou seja, isso é algo muito importante da gente entender, porque isso nos dá a compreensão de que nós não somos iguais, nós somos semelhantes. Isso é muito legal, porque daí tu começa a entender as diferenças das próprias pessoas, né? Então, tipo, por que eu gosto de agir assim, por que eu gosto de viver assim, e aquela pessoa não gosta? Não, porque ela tem, a natureza dela é diferente. A essência é comum. Quando chega lá na fonte, ok, a fonte é o mas quando se manifesta dentro de uma qualidade desse nunca deixa de ser unidade. Nós nos manifestamos naquela coisa que é tudo. Mas essa coisa, quando se manifesta, ela aparentemente se divide em qualidades divinas. Então toda a nossa evolução ocorreu dessa maneira. Como eu entendo que, ok, nossa mônada habitou o reino mineral, mas ela não foi todos os tipos de minerais possíveis. Ela foi os tipos de minerais dentro da evolução desse raio. Ela esteve no reino vegetal, mas ela não foi todos os tipos que existem. Ela esteve dentro dessa linha de evolução. Mesma coisa no reino animal, né? E quando chega no reino humano, isso vai dar basicamente 7 tipos de seres humanos. Claro que isso é muito mais do que 7 tipos, porque ele vai se misturando. Todos nós teremos qualidade dos 7, de todos os raios. Só que tem um que é o mais evidente e tem um outro que é o secundário. Eu vou explicar hoje, depois cada um leva para casa, né, para meditar em cima e ver se, poxa, qual será que eu sou, né? Eu vou dar umas dicas hoje, né, mas aí dá para a gente refletir em cima. Aquele livrinho do Geoffrey Hodgson que a Sandra tem ali, ele ajuda bastante também, né, a pessoa descobrir, né, qual a sua têmpera, porque é bem isso, o raio é a nossa têmpera, o raio não é a nossa personalidade. Então, muitas vezes a gente se confunde com isso. Às
Às vezes a gente... mas eu tô... Por exemplo, tem um dos raios, eu vou explicar depois, né? Que ele é chamado geralmente do raio do professor. Vai dizer, então eu sou professor, eu sou desse raio. Não necessariamente. Né? Porque não quer dizer que todos os professores são daquele raio. É um arquétipo, o professor é um arquétipo. Mas pode ser que tenha um professor que é do primeiro raio. Aí ele vai ser diretor da escola. Ou coordenador, ele tem a questão da liderança. Mas eu vou explicar isso ao longo da apresentação. Antes de chegar lá, antes de chegar nos raios propriamente ditos... tem gente que foi lá atrás? Sim, eu caminho. Pois é. Isso que eu divulguei um monte que era na sala da frente, né? Toda semana eu mando a imagenzinha lá. Agora estamos na sala da frente. Agora estamos na sala da frente. Sim, tem um monte de cobertinha ali. Você me falou, né? Na sala da frente eu ainda fui ali, né? Tu foi ali também? Porque eu não sei porque eu achei que tinha alguma outra porta. Não sei. Tem uma lá atrás. Era onde nós fazíamos antes. Mas agora a gente se mudou. Olha só. Então, essa questão, começando pelo início, né? Então, antes de chegar nos raios propriamente dito e falar das características dele, explicar um pouquinho de onde vem. Primeiro, algumas evidências de que o nosso universo é septenário. Então, o número 7 a gente vai encontrar em inúmeras coisas. Uma delas são os dias da semana. Né? Aí a gente pode dizer assim, mas os dias da semana, eles foram criados pelo ser humano. O ser humano que inventou os dias da semana. Não, tudo bem. Sim, chega mais perto, vocês estão escondidos. Sandra também está escondida, você não sabe aqui, né? Tem tanto lugar, né? Chegou alguém? Ou era? Sim. A gente pode pensar, né? Mas os dias da semana foi criado pelos seres humanos. Mas ele segue os ciclos lunares. Né? Então, as fases da Lua é o que definem, né, a duração da semana. Então, a gente percebe que isso é algo da própria natureza. Se manifesta na natureza. E a gente vai construindo. Conforme. As notas musicais, né? Então, para quem gosta de música, também. E as notas musicais é algo bem legal para a gente fazer uma analogia com a própria questão dos raios. Oi? Tudo bem? Tudo bem? É legal para a gente fazer uma própria analogia com a questão dos raios, né? Porque com os 7 raios, tudo que existe é derivado, né? Você pega os 7 raios, você consegue criar tudo que existe. Com as 7 notas musicais, você cria inúmeras e inúmeras melodias. Né? Então, da mesma maneira. Esses são só os exemplos, tá? Na Bíblia também 70 vezes 7. É um exemplo que Jesus dá, né? É um exemplo que Jesus dá sobre quantas vezes deveria se perdoar, né? A questão das cores, que acho que é o mais significativo. Isso aqui até tem uma capa do álbum do Pink Floyd, né? Porque isso aqui é uma lei da física. Se você projetar uma luz branca num prisma, você vai ter as 7 cores do arco-íris. Aliás, é assim que o arco-íris funciona, tem até uma explicação aqui, né? Então, a gota d'água, o arco-íris geralmente eles aparecem depois da chuva, porque tem bastante umidade no ar. Então, a gota d'água, ela meio que faz o papel do prisma nesse momento, e a gente tem as 7 cores do arco-íris. Então, é algo da natureza. Vejam só, que a luz nos dá uma derivação de si mesma septenária. Então, só alguns exemplos, né, para mostrar o quanto isso se aplica. Aqui, se vocês fizerem a experiência, se vocês pegarem 7 moedas do mesmo tamanho e colocarem uma no meio e as outras ao redor, ela vai ficar um formato geométrico perfeito que nem esse. Então, a própria geometria, que é considerada sagrada, né, da Pitágoras e a filosofia grega, por exemplo, ela também chega nesse número 7 de maneira natural. É algo que está ali intrínseco, né? Então, se a gente pegar Pitágoras, tanto a música quanto a geometria são ramificações da matemática. Então, nós temos algo que é a estrutura do nosso conhecimento, da nossa ciência, que também segue essas regras.
Então, quando na sociedade teosófica nós falamos em leis, né, tem muitas obras que falam em leis. Essas leis são leis, geralmente se fala em leis cósmicas, né, ou leis divinas, sei lá. Eu gosto de usar o termo leis naturais, porque elas são naturais, elas estão na natureza. A diferença é que os sábios da antiguidade, eles perceberam isso e construíram um conhecimento em cima disso. Enquanto a ciência acadêmica, até pouco tempo, agora está mudando um pouco, mas a ciência acadêmica até pouco tempo ela ignorava isso. Né? Então, um pouco isso. Os 7 chakras, né, acho que muitos já ouviram falar, já leram sobre isso também. Então, também segue essa regra e eles têm uma relação, eu não vou entrar muito nesse mérito dos chakras, pode ficar para uma outra palestra, mas eles têm uma relação direta com a questão dos raios também. Né? Aqui eu trouxe um exemplo só para mostrar como em outras tradições você também vai encontrar um princípio parecido. Essa é uma representação das 7 linhas da Umbanda. Então, você vê que em outras escolas espirituais, religiosas, você vai encontrar equivalências, outras linguagens para falar a mesma coisa. Então, esse é um conhecimento universal. Bom, mas a pergunta, como que o uno, chega em 7? Acho que esse é o bom começo, né? Então, aqui eu trouxe uma imagem, que essa imagem, para quem não leu a Doutrina Secreta de Blavatsky, que é a sua principal obra, cadê o mouse? Tá, não vai dar. Bom, aquela primeira imagem ali, que é um círculo no fundo preto ali, é a primeira imagem que Blavatsky vê lá no livro de Dizan, que o mestre dela mostra para ela, o que ela chama de luz astral, é o que hoje geralmente se chama de akasha. Né? Tu vai enxergando aí, tem mais para frente. Ela está esticada ali para ter um pilar. Aqui, ó. Tem outra coisa. Então, a Blavatsky, o seu livro Doutrina Secreta, que é a sua principal obra, ela fala, é um livro enorme, né? Em língua portuguesa são 6 volumes, mas ela começa vendo formas geométricas. Porque o livro que ela consulta, lá numa caixa, como hoje nós chamamos, mas ela chamava de livro astral, ele era em Senzar. E Senzar, assim como Devanagari, que é a raiz do sânscrito, eles são linguagens pictóricas, eles são formas geométricas. Então, a Blavatsky só vê isso, claro, que ela descreve de maneira poética. Ela diz assim: vejo um disco de brancura imaculado em um fundo de um negro escuro. Ela fala tudo de maneira poética, mas em resumo o que ela está enxergando é um círculo branco no fundo preto. É isso que ela enxerga. E daí ela fala, né, que essa é a representação do um, antes da manifestação. É o um não manifestado. Ou, na linguagem do Vedantina, é o estado de pralaya. Quando tudo voltou para o seu repouso cíclico, a natureza. Essa é uma outra questão que nós ocidentais às vezes temos dificuldade de entender da literatura oriental, né? Blavatsky traz a sabedoria do Oriente para o Ocidente, e o oriental ele está acostumado a enxergar a natureza em ciclos, enquanto nós temos a mania de tentar enxergar em linha reta, início, meio e fim. E não tem fim, né? Tem um ciclo. Quando acaba, começa outro ciclo. Acaba e começa outro ciclo. Então, o círculo, ele é uma boa representação. O Blavatsky fala também, né, que Deus é uma circunferência sem diâmetro. Ou a unidade, né? Ela não fala muito Deus. Deus é um termo que ela não usa muito, até para não confundir com as teorias cristãs. Ela fala que a unidade, ou aquilo que é tudo, é uma circunferência sem diâmetro. Por quê? Porque a circunferência é uma forma geométrica perfeita. Ela não tem início nem fim. Não tem onde começa, não termina. Né? E sem diâmetro, ou seja, sem limites. Ela é o todo. É o infinito, não existe nada fora, não pode existir nada fora. Nada dentro. Enfim. Então aqui começa com a unidade, né, absoluta, ainda não manifestada. Nesse estado de pralaya, nós voltaríamos à perfeição. Só que essa perfeição, e esse eu achei um conceito incrível quando eu entendi ele numa palestra, uns 10 anos atrás, uma palestra do Moacir Fernandes. Eu entendi, que é um teósofo de Porto Alegre.
A perfeição só existe nesse estado imanifestado. Porque por perfeito nós entendemos algo que não precisa fazer nada, né? Você já está perfeito, você não tem que melhorar, você não tem movimento, ele está em repouso. Quando ele está na perfeição absoluta, ele é inativo. Ele é... A gente não tem como explicar esse estado, né? Quando a gente voltar para lá, daí a gente vê. E quando ocorre a manifestação, então Blavatsky, a segunda imagem que Blavatsky vê é isso. Esse mesmo disco com um ponto no meio. Esse ponto representa o germe, o primeiro estado da manifestação. Quando ocorre a manifestação, inicia uma aparente ruptura. Por que aparente? Porque não chega a se dividir de verdade, continua sendo um. Mas tem uma aparente ruptura nessa perfeição. Ou seja, em outras palavras, no mundo manifestado não existe perfeição. Platão falava sobre isso. O que existe é uma ideia de perfeição. Platão falava do plano das ideias. Por exemplo, eu sou designer, né? Então já trabalhei com design de produto. Eu posso, durante toda a minha vida e várias vidas, tentar criar a cadeira perfeita. Estou desenhando uma cadeira. Posso tentar criar. Essa ideia da cadeira perfeita, ela existe, segundo Platão, no mundo das ideias, num plano abstrato. No momento que eu concretizo ela, eu nunca vou concretizar ela. Porque quando chega aqui embaixo, ela chega imperfeita. Né? O mundo manifestado, o mundo objetivo, ele prevê imperfeição. Porque está separado. Era uma coisa una e se separou, aparentemente. Continua uno, mas nós não temos consciência disso o tempo todo. E isso é muito legal de entender, isso dá um certo alívio, porque essa busca da perfeição que muitos têm, né, ela é infrutífera, nós nunca tiveremos. E nós não devemos nos sentir culpados por isso. Eu não sou. A gente se culpa, né? Eu não sou. Nós herdamos muita culpa da tradição da igreja. Questão de pecado, questão de inferno, essas coisas. Então, eu não sou perfeito. Não vai ser, não é para ser. Você é para ser humano. Né? Todos nós somos para ser seres humanos. É o que tem, é o que está disponível. Então, esse primeiro ponto é o germe, quando se inicia a manifestação. E a terceira imagem que Blavatsky vê é o início da dualidade. Então, o que era um tem o início da manifestação e, inicialmente, se divide em dois. Então, a primeira ruptura é a dualidade. Isso a gente vê em várias tradições, né? Por exemplo, no Oriente nós temos o Yin e Yang. O Yin e Yang é uma linguagem super conhecida, que representa dois opostos. Algumas pessoas falam bem e mal. Não é bem e mal, é ativo e passivo, masculino e feminino. Luz e sombra são opostos, complementares. Eles continuam sendo a mesma coisa. Na linguagem de Blavatsky, na doutrina secreta, espírito e substância, ou espírito e matéria, e consciência e substância. Consciência e espírito para Blavatsky é a mesma coisa, matéria e substância é a mesma coisa. Então, a parte que é consciente, a parte que é moldável, a parte que é ativa e a parte que é passiva. Ou Deus e a Mãe Terra, né? Pachamama, Gaia, enfim. Então, nós precisamos desses dois aspectos, para poder haver manifestação, mas eles continuam sendo a mesma coisa. Blavatsky diz que o espírito, que a matéria é espírito condensado. Então, o espírito, quando ele você condensa ele é matéria. Quando ele está rarefeito, no seu estado mais sublime, a matéria no seu estado mais sublime é espírito. É a mesma coisa. Então, tem a dualidade, mas não deixa de ser a mesma coisa. Só que daí, olha só, depois eu vou ir para as gunas. Desses dois, então no um nós chegamos em dois. É o princípio da manifestação. Essa dualidade a gente vai ver em tudo. Quente e frio. Só que dos dois, nós já temos três. Porque nós temos os opostos e nós temos o fruto dos opostos. Que é o que é representado no desenho do Yin e Yang, que é a relação dos dois opostos. A relação dos dois opostos gera um terceiro aspecto.
que nós também podemos, pela lei de analogia, quem conhece as 3 gunas, né, da tradição hindu, tamas, rajas e sattva. Tamas é a passividade, rajas é a atividade e sattva é o quê? É o equilíbrio. Então ele é a relação entre os dois. Então de 1 virou 2 e de 2 viraram 3. Porque a relação entre esses dois, quando eu tento equilibrar esses dois, eu tenho uma terceira coisa. Que é a base, essa terceira coisa é a base do ensinamento do Buda Shakyamuni. Ou o príncipe Siddhartha Gautama, que geralmente é chamado de Buda. Porque ele ensina o quê? Ele ensina o caminho do meio. Ele ensina nem de mais, nem de menos. Quem conhece a história da vida dele, né? Ele começa como um príncipe, aí sai, aí tenta viver junto com o pessoal mais extremista, assim, né? Pessoal que não comia um grão de arroz por dia, né? E aí quase morre, e daí ele vê, não, nem de mais, nem de menos. O correto é o caminho do meio. Então, esse terceiro aspecto, que é o equilíbrio entre os opostos, é o grande ensinamento dos avatares. Na Índia, os avatares são chamados de avatares de Vishnu. Vishnu, na tríade hindu, né, ele é o terceiro aspecto do Logos, que eu já vou chegar nele, que é a sabedoria, né, que é o equilíbrio desses dois opostos. Ou seja, o nosso objetivo de vida todos seria encontrar esse equilíbrio, né? Aqui eu trouxe, então, uma representação mais na linguagem teosófica da tríade e na linguagem mais simples que eu podia trazer, mais didática que eu consegui desenvolver. Aqui nós temos a tríade. Então, o que seria essa tríade? Pai, mãe e o filho. Na tradição cristã se fala Pai, Espírito Santo e o Filho, né? Deus, Espírito Santo e o Filho. É porque ali quiseram tirar o lado feminino. O Espírito Santo para não botar o lado feminino, que era uma cultura patriarcal. Mas eu acho essa uma representação mais didática e mais correta. O Pai, que é a origem, são os 3 aspectos do Logos. Esses são os 3 aspectos da nossa realidade. O Pai é vontade, energia. É o primeiro aspecto do Logos. Você precisa, tudo no mundo manifestado, para que qualquer coisa exista, você precisa de vontade que ela exista. Você precisa de energia que ela exista. Eu já ouvi... claro que nenhum deles, isso é uma outra coisa que a gente tem que entender. Na natureza, nenhum deles é bom ou ruim. Eles são o que são. É que nem você disse falar da chuva. A chuva é boa ou é ruim? É boa, porque a gente precisa de água. É ruim porque ela pode devastar uma cidade, né? Dependendo como for, pode alagar, pode matar a gente. Então, não é bom nem ruim, a natureza é neutra. A natureza não tem isso de bom ou ruim. Então, quando a gente fala do primeiro aspecto, vontade, tudo no mundo precisa de vontade para acontecer. Tanto que é bom quanto que é ruim. Você precisa de disposição, você precisa botar energia, senão não vai acontecer. Claro que isso, se nós não estivermos equilibrados, isso vai se manifestar daqui a pouco eu agredindo outra pessoa, iniciando uma guerra familiar, enfim, pode se manifestar dessa maneira. Mas todo o resto também vai necessitar dessa energia, né? Eu já vi piadinha no Facebook, assim, o pessoal botar: eu vou terminar esse TCC pela força do ódio. A pessoa está tão irritada que não consegue terminar o TCC da faculdade, pela força do ódio eu vou terminar. Mas o que ela está colocando isso? Ela colocou uma energia, né? Tipo, mesmo que seja por causa de uma irritação, mas de repente, em algum momento ela parou e não, eu vou terminar esse negócio aqui, eu não saio daqui enquanto não terminar esse negócio. É o primeiro aspecto do Logos. Ele é vontade, que às vezes é violento. O segundo aspecto do Logos é passivo, é amor. Que também não é bom nem ruim. Ele é. Ele é um aspecto muito importante, com certeza, né? O mundo, a gente destrói o mundo se não for com ele, não for por ele. Mas ao mesmo tempo, né, ele pode fazer, por exemplo, existem pessoas que sofrem de empatia extrema. Pessoas que leem uma notícia num jornal, numa rede social, e a pessoa desaba, né? A pessoa não consegue absorver aquilo ali. Lê uma notícia triste de uma catástrofe, um assassinato, alguma coisa assim, e a pessoa desaba, né?
Então, qualquer um dos três aspectos mal equilibrado, ele não vai dar resultados muito bons. E o terceiro aspecto, que é o filho somos todos nós, né? Por quê? Porque nós somos o fruto dessa qualidade. Ele é representado pela sabedoria. Eu botei ali Sofia. Sabedoria é justamente encontrar equilíbrio e conseguir viver nesse mundo. Então, aqui nós temos a trindade, ou a tríade, os três aspectos do Logos. Agora a pergunta, mas como que desses três vira 7? Bom, acontece que... isso aqui a gente conseguiu aumentar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Aqui, eu consigo. Eita. Como que vira 7, né? Ai, meu Deus. Não fica ali onde eu quero. Aí. Como que vira 7? Porque a dualidade continua ocorrendo. Então, aqueles três aspectos do Logos, no plano superior, aqueles três aspectos do Logos, no plano superior, ele é bem abstrato. Ele está no plano de coisas mais subjetivas. E ele tem a sua contraparte no plano mais objetivo, no plano mais denso, mais material. E que ele vai se manifestar pelo mesmo aspecto, só que de maneira diferente. Então, quando nós temos aqui, vamos começar pelo último, né? Quando nós temos a sabedoria manifestada no seu oposto, nós temos a ciência. Ou seja, a sabedoria no nível superior, ela está mais relacionada com a filosofia, com algo generalista, algo mais genérico. Eu quero entender o todo, quem sou, de onde viemos, para onde vamos. Então ele é um aspecto mais abstrato, mais impalpável. Quando esse aspecto do Logos ele está mais manifestado na questão objetiva, ele se torna o desejo de conhecimento das coisas do mundo. Eu quero entender essa cadeira, eu quero entender como que ela funciona. Então vem a ciência, que é o conhecimento mais detalhado. O segundo aspecto do Logos, que é o amor, né, o amém, lá, ela, no seu aspecto mais sublime, ela é o amor por todos os seres, é o amor de doação. Tanto que aquele, depois eu vou mostrar, é o arquétipo do professor, né, geralmente chamam de professor. Por quê? Porque é o amor por todo mundo, é o amor como doação sem distinção. Quando ele vem manifestado no seu aspecto mais denso, ele se torna devoção. Ele encontra uma válvula de canalização desse amor. Ali eu coloquei religiões, né? Mas não necessariamente religiões. Pode ser várias coisas. Pode ser uma causa, pode ser uma ideia, pode ser um ideal, pode ser uma pessoa, pode ser um ídolo. Uma vez, eu nunca vou esquecer, eu tive uma aluna, adolescente, que ela descobriu que o Neymar ia sair do país na época, faz tempo já, e ela desmaiou. Descobriu, porque o ídolo dela era o Neymar na época. Isso é coisa de adolescente, uma menina de 14 anos. E ela desmaiou e começou a gritar com a mãe dela na rua, se ajoelhou no meio da rua, ela contando a história depois pra nós. Né, de tão abalada que ela ficou. Porque ela tinha, claro que era coisa de adolescente, espero que ela tenha superado isso, mas ela tinha total devoção pelo seu ídolo. Então ela canalizou aquele aspecto do Logos, porque esses aspectos eles se manifestam em nós, mas a maneira como ele vai se exteriorizar depende da gente. Ela canalizou um ídolo. Provavelmente essa pessoa, ela vai, espero que ela supere, né, a questão do Neymar, tudo bem, se ela continuar, tudo bem, mas provavelmente ela vai encontrar outro objeto de devoção em algum momento, porque ela tem essa característica devocional. Isso faz parte da natureza dela. Isso pode ser uma religião, pode ser uma causa, né? Pode ser, sei lá, o veganismo, pode ser um partido político,
Pode ser esse e por diante. Né? Então, para ver como não é tão óbvio como que o aspecto vai se manifestar. Mas é isso. Então, eu tenho o amor altruísta puro e eu tenho o amor devotado, pontual a alguma coisa. E o primeiro aspecto do Logos, que é a vontade, quando vem para o seu nível mais manifestado, se transforma em ação, mas ação metodológica, método, que é o que a gente precisa para construir as coisas nesse mundo. Você vai construir um prédio, o engenheiro vai planejar lá uma obra civil. Ele precisa seguir o passo a passo da construção. Ele precisa seguir. Então não adianta só vontade de fazer. Que o primeiro aspecto lá, no seu nível abstrato, ele é vontade. Aquele tem mais relação com o general, com o líder. Ele leva todo mundo na sua ideia, mas ele só leva, ele não executa. Ele precisa dos outros para executar, porque ele não vai ficar ali no detalhe construindo. O cara que tem aquele mesmo aspecto no seu nível mais denso, não, ele é o engenheiro, digamos. Ali eu botei o ritualismo, o ritualista. Muitos interpretam como o arquétipo do mago, porque o mago é todo metódico. Embora, para mim, o conceito de magia é bem maior do que isso. Mas, enfim, existe magia mental, existem magias que não são metódicas, nem ritualísticas. Da alta magia, né? Mas, geralmente é representado pelo mago, mas eu poderia, numa interpretação, relacionar também com a própria ciência. A ciência também prevê método. A ciência também precisa. Você precisa vontade lá para terminar a sua monografia. Você precisa de vontade e método. Né? Segue a norma BNT e tal. Tem gente que adora fazer isso, porque ela é regida por esse aspecto. Agora eu coloquei uma representação. Agora a pergunta, né? Chegamos em 6, mas não chegamos em 7. Cadê o 7º raio? No meio. No meio, muito bem, ó. Vamos chegar agora. Então aqui eu coloquei a representação do 7, segundo a visão teosófica. Então nós temos o primeiro lá em cima, vontade, liderança. Ele é representado pelo líder, é o general, é o diretor da escola. Não quer dizer que todo diretor de escola vai ser do primeiro raio, não quer dizer isso. Eu posso ter um diretor de escola regido pelo segundo raio, o raio do amor. Então ele vai ser um diretor que vai ouvir os alunos, vão parar ele no corredor, ele vai parar, né? Ele está na liderança, mas ele não tem o perfil do líder. O do primeiro raio lá é o líder general mesmo, é o líder que toca todo mundo para frente. Mesmo se a ideia for errada, ele vai fazer o que ele acredita. Às vezes está levando todo mundo para o precipício, mas pode ser. Ele toca a coisa para frente. Tem que canalizar bem isso para não dar problema, né? Segundo raio, o amor, né? O professor. De novo, não quer dizer que todo professor canalize isso, mas é o amor altruísta, sem distinção. Terceiro raio, a sabedoria, geralmente representado pelo filósofo. A teosofia tem muita relação com o terceiro logos. E o próprio ser humano tem relação com o terceiro aspecto do logos. Por quê? Porque qual que é o nosso papel nesse mundo? O que nós somos para o planeta? Porque nós somos parte do planeta, certo? Nosso corpo, a gente se alimenta, ok. Mas qual que é o nosso papel no planeta? Nosso papel é entender. Nós somos, eu costumo dizer, nós somos as testemunhas vivas e conscientes da existência nesse mundo. Nós somos as testemunhas, porque nós somos os que temos condições de entender. Essa é a nossa função. Isso é o que nos difere dos outros seres que vivem nesse planeta. Nós temos essa capacidade. Claro que muitos, a maioria ainda, né, não praticante. A maioria é um sábio não praticante, né? Mas é um quebra-cabeça, né? É um quebra-cabeça, né? Mas esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel. Tem um filósofo brasileiro que é um professor, tem vários vídeos no YouTube, que é o Clóvis de Barros Filho. Aí ele diz, né, que a pessoa que lê um texto filosófico mais difícil logo desiste, né? Ele diz, mas é isso aqui que você tem, é isso aqui que você tem que entender. O que você tem de melhor é a sua inteligência, nos difere dos animais, né? Então, não é a força física. A força física, você pega um touro, ele tem muito mais força física que você. Então, o nosso diferencial na natureza é a inteligência. Então, é isso que a gente tem que explorar. Né? Só que para isso nós temos que ter o aspecto da vontade e por aí vai. O quarto raio, que eu não tinha mostrado antes,
é o raio da harmonia ou do artista. Esse também é chamado raio camaleão. E esse é bem complicado, porque ele tenta equilibrar todos os outros. Só que, claro, uma pessoa não realizada, uma pessoa que não é ainda um bodhisattva, né? Uma pessoa aí do nosso nível, ela não vai conseguir equilibrar isso, então ela vai ser a pessoa camaleão. Ela vai, uma hora ela acha que ela é isso, uma hora ela acha que é aquilo, uma hora ela acha, né? A gente vê vários artistas, tem até um documentário do Jim Carrey na Netflix, de um artista que ele interpretou no vídeo e tal, e tem umas matérias na internet que diz, né, que depois que ele interpretou, ele ficou super abalado, ele não conseguia mais sair do personagem. Tem artistas que têm esse problema, né? Eles entram numa personagem e depois o cara tem que fazer terapia para sair, porque ele não consegue mais. Ele tem um problema de personalidade, assim, ele não sabe mais nem quem ele é. Então, o artista que... Claro, não estou dizendo que todo artista pertence ao quarto raio, mas as pessoas, ela pode não ter escolhido a vida artística, mas a pessoa que está regida principalmente por esse raio, ela vai ter essa questão, ela vai ter um problema de não conseguir achar uma identidade. Uma hora ela vai para cá, uma hora ela vai para lá, uma hora ela vai para cá. Né? E o trabalho dela é justamente encontrar a harmonia, ela usar os três aspectos de maneira equilibrada, é um grande desafio. Todos nós temos que equilibrar os três aspectos. Esse é o desafio de todos nós. Né? Mas é que esse aqui, ele está tentando fazer isso mais verdadeiramente. A natureza dele é tentar fazer isso. Os outros não estão muito preocupados. Né? O outro está muito tranquilo na posição de líder. Né? O quinto raio, cadê? Aqui. Então, eu botei aqui inteligência matemática, mas tem a ver com o raio da ciência. O sexto, a devoção religiosa. Né? Mas não quer dizer que a pessoa vai ser religiosa, pode ser um político devotado, pode ser devotado a uma causa, pode ser a Madre Teresa de Calcutá, sei lá. Se eu fosse arriscar a Madre Teresa de Calcutá, eu diria de repente que o primeiro raio dela poderia ser o amor, né? O aspecto do altruísmo puro, e o segundo talvez devoção, né? Porque ela é devotada àquela causa. Mas isso é um chute, talvez não tenha nada a ver com isso. Talvez fosse o sétimo, que é o método. Talvez o trabalho que ela realizava, tivesse muito a ver com seguir etapas, seguir um método, construir um método. Então, como eu disse, todos nós temos aspectos do 7, mas nós temos um que é o mais evidente, que é a nossa têmpera, por todas as vidas, não é por uma vida. E temos um segundo, a gente sempre tem um segundo que está ali... dando uma ancoragem ali, né? Nós estamos numa mistura do 7, mas tem dois, um mais evidente e um em segundo plano, que definem o nosso comportamento. O nosso comportamento raiz. Eu, quando comecei a ler o livro do Geoffrey Hodgson, como eu sou professor, né, eu pensei, bom, eu devo ser o segundo raio, que é o do professor. Eu pensei, ok, né, deve ser, pensei. Aí comecei a estudar, comecei a ler, eu disse, cara, não sou eu isso aí. Eu disse, não, eu estou professor, eu trabalho como professor, mas eu não tenho esse aspecto aí. Não é isso, não é essa minha. Eu sou regido pelo primeiro raio e o meu segundo aspecto é o terceiro, né? Então a questão da filosofia. Então eu me tornei professor, ok, mas pelas influências desses dois aspectos. O professor também é um líder, ele está lá na frente, precisa de palco, né? Precisa de pessoas para ouvir ele. E a questão da filosofia, né? Vocês estão vendo que eu gosto. Alguma dúvida até aqui? Uma pergunta? Não. Bom, eu trouxe, então, algumas definições. Claro que aqui é uma simplificação do assunto, mas eu trouxe algumas definições de cada um dos raios para a gente ver, né, onde é que a gente se encontra e onde que isso aqui encontra a gente, né? Onde é que isso está na nossa vida, se está bem evidente, se não está, se a gente tem bastante, tem pouco. Quem não tem, aí fica o desafio, né? Por exemplo, o meu desafio, eu tenho dois aspectos do Logos mais evidentes, que eu acabei de falar. Vontade e a questão da filosofia. Isso quer dizer que o segundo aspecto, que é o amor, é o meu grande desafio. Então tem mais isso também, não é? Isso aqui não é só uma ferramenta de como eu sou, mas é autoconhecimento e também apresentando para nós o que está faltando.
Onde que a gente está perneta, né? Certamente para mim é Só uma coisa, Charles. Oi, claro. O que tem que ver a bandeira de Israel com esse... Não. Não tem nada a ver? Tem. É a junção? Isso. Hã? Olha só, vamos voltar aqui. Eu comecei apresentando a tríade Isso. com um triângulo virado para cima. É. Então essa é a trindade, os três aspectos do logos. Ele vai ter o seu oposto, que é um triângulo virado para baixo. São aqueles mesmos três caras, só que no seu aspecto negativo. Tá. O seu aspecto negativo não quer dizer ruim. Negativo no sentido de mais material, mais físico, mais prático, mais manifestado, objetivamente. E quando nós unimos os dois, nós temos o hexagrama. Por causa que o Eckel, não sei se você já viu no YouTube, que ele fala das profecias, ele é um cristão, né? Ele fala muito das profecias agora, do Apocalipse, e ele usa esse símbolo. Esse símbolo é usado por um monte de gente, é um hexagrama, é uma forma geométrica. Tem aquela bandeira de Israel. Sim. Inclusive... Oi? Que ele é usado como feminino e masculino. Isso. Ele é uma representação dos dois opostos, né? Então você tem a junção de um triângulo para cima e um triângulo para baixo. O símbolo da Sociedade Teosófica tem isso aí. Então ele é usado, bandeira de Israel, ok, mas ele não pretende, é uma forma geométrica, né? Porque os judeus, eles praticam muita cabala. Não sei se a cabala Usa, sim, sim. Mas ele é uma representação disso. A trindade e seu aspecto positivo, seu aspecto negativo e a junção deles. É isso que representa o hexagrama. Toda a linguagem sagrada você pode usar, a melhor representação são formas geométricas, sempre. Então aqui a descrição, assim, claro, abreviada, dos aspectos dos raios, né? Então o primeiro raio, nós temos sempre, aí volta a dualidade de novo, porque nós temos as virtudes e os vícios. Então virtudes, força, coragem, perseverança, verdade, intrepidez e confiança. É o líder, né? É o cara que ele acredita no negócio, mesmo que o negócio talvez não seja bom. Ele vai. Os vícios, frieza, orgulho, arrogância, ambição, tirania, crueldade, controle. Ou seja, o líder, ele pode estar em vários meios. Se um líder estiver no seio familiar, ele vai querer mandar em casa. Isso pode ser bom, pode ser ruim. Ele pode ser um bom líder, ele pode ser um péssimo líder. Aí vai depender de outros aspectos dele, né? O que está bem resolvido, o que está mal resolvido. Por exemplo, a Sociedade Teosófica foi criada, né? A Helena Blavatsky, que foi sua principal autora dos livros, ela era regida pelo primeiro raio da vontade. Tem várias obras que diz, pessoas que conviveram com ela, que ela, na maior parte do tempo, era uma pessoa bem difícil de se conviver. Que ela era ríspida, ela não era uma pessoa assim muito... Ela era uma pessoa que tinha grande amor pela humanidade, óbvio, né? Ela morreu trabalhando pela humanidade, mas ela não demonstrava isso no seu dia a dia. Isso não era uma coisa... Ela não era uma pessoa que ia chegar e te abraçar, e aí vem aqui, vamos, conta tuas mágoas. Não, ela ia dizer, mas que burro, tu não entendeu isso aqui? Né? Por quê? Porque ela tinha essa regência. E eu particularmente acredito que o trabalho que ela veio fazer, quem conhece um pouco da história dela, precisava, né? Ela necessitava da energia do primeiro raio. Você precisa dessa energia para iniciar algo. Tanto que o mestre dela também era desse raio, o próprio Walcott também era discípulo do mesmo mestre. O Walcott, né, o outro cofundador, que foi o primeiro presidente, responsável pela estrutura física da Sociedade Teosófica. Certamente o Walcott, se a regência principal era primeiro raio, que devia ser por causa do mestre dele, a segunda regência dele devia ser o sétimo raio, porque ele era super metódico. Ele foi o que possibilitou toda a construção física da Sociedade Teosófica. Porque a Blavatsky, ao mesmo tempo que ela era uma grande mística, o segundo raio dela devia ser a filosofia, provavelmente, né? Porque ela tinha a questão da inteligência muito aguçada e tudo mais. Ao mesmo tempo, com as finanças, ela era um desastre.
não conseguia administrar dinheiro, né? Dava para o mundo dela, virava em nada, ela não tinha isso nela. Já o Walcott não, né? O Walcott era uma pessoa super organizada, metódica. Então vejam que todos os aspectos são importantes e são necessários. Né? Blavatsky era leonina, porque esse raio ele tem grande influência, né, nos signos de Leão e de Capricórnio também, que são dois aspectos do primeiro, e Áries também, né? Mas Leão e Capricórnio tem grande questão do líder, só que eles lideram de maneira muito diferente. O Capricórnio pela força da teimosia e do trabalho, e o Leonino, que é o Sol, né? O Leonino, quando ele está bem aspectado, quando ele está mal aspectado, ele é um arrogante. Mas quando ele está bem aspectado, ele é uma pessoa que todo mundo quer estar perto. É um outro tipo de líder. O segundo raio, que é o amor, né? Aqui está a sabedoria, né? Mas, enfim, aqui cada autor dá uma interpretação. Eu deixaria a sabedoria para o terceiro. Aqui as virtudes, né? Calma, resignação, paciência, amor à verdade, intuição, serenidade. Esse segundo raio, ou melhor, o segundo aspecto do Logos, como ele é feminino, nas mulheres ele sempre vai ter uma regência. Assim como nos homens, o primeiro aspecto do Logos sempre vai ter uma regência, algum nível de regência. Conhece aquele ditado, eu não acredito nas bruxas, mas que elas existem? Eu sou um pouco desse ditado, né? Quando uma mulher me dá e já aconteceu várias vezes, quando uma mulher, mesmo que eu conheça pouco, ela me dá algum conselho muito espontâneo, tipo, não saia de fora agora, espera um pouquinho. Já aconteceu comigo. E na época eu não ouvi, saí e fui assaltado. Essa é a verdade. Isso é baseado em fatos reais. Por quê? Porque a questão da intuição, né? Apareceu aqui, né? A intuição, ela é um aspecto passivo. Para você, no método da Raja Yoga, que a gente pratica e estuda na Sociedade Teosófica, como que você faz para começar a ouvir a sua intuição? Você tem que praticar meditação. A meditação é uma coisa passiva, né? Você tem que sentar e tal. Claro que existe meditação ativa, existe meditação correndo, existe meditação fazendo atividade física. Mas, geralmente, a prática da Raja, ela é imóvel. Você tem que parar o movimento para perceber outros níveis de consciência. Então, a intuição precisa desse aspecto. Por isso que nas mulheres a intuição é bem mais aspectada, no meu entendimento. Mais fácil, né? A mulher tem a questão mais fácil no pedido. Vícios: indiferença, autopiedade, medo. Então, o problema é a pessoa ser aquela pessoa que todo mundo bate e ela não reage. Então, ela corre o risco de ser passiva demais. Então, olha só, esse amor, o outro é vontade. Se nós for fazer um trabalho voluntário para ajudar as pessoas, qual que é melhor? O melhor é você ter os dois. Porque se você tiver uma pessoa só amorosa, você não faz o trabalho, porque ela não vai ter a disposição necessária para iniciar a empreitada. E tem outra, muitas vezes fazer um ato de caridade não é exatamente dar o que a pessoa quer, às vezes é dar o que ela precisa. Às vezes você dá um puxão de orelha na pessoa, e dessa pessoa não vai dar. Ela vai dizer, tá tudo bem, tal, né? Eu matei 2 pessoas, tá tudo bem, não queria matar. Bem? Então, porque é o aspecto da mãe, né? É o aspecto da mãe, ela está sempre... De ver como é que esses aspectos se manifestam na nossa vida. A questão da mãe, às vezes o filho, coitado, claro, somos todos seres humanos errantes nesse mundo, mas uma linguagem popular, né? Às vezes o filho é um traste e aos olhos da mãe ele é maravilhoso, né? Aos olhos da mãe ele é um príncipe. O que? O meu filhinho fez isso, jamais faria isso. A criança deu uma tijolada na outra criança. Terceiro raio, então a questão da inteligência, mas mais no aspecto de sabedoria. Virtudes: sinceridade, intelecto claro, paciência, cuidado, planejamento. Vícios: orgulho, orgulho intelectual, divergência, inexatidão, obstinação, criticismo. Então, o filósofo, ao mesmo tempo que é uma coisa maravilhosa, a sabedoria, né? A gente está aqui tentando buscar ela em algum nível. Blavatsky também diz, né? Que se a sabedoria ela servir só como uma ferramenta da vaidade, uma ferramenta do orgulho, então ela já se corrompeu, né? Se ela servir para você se sentir melhor que os outros,
ela é só um tipo de egoísmo mais refinado. É isso que Blavatsky diz. Então você tinha um egoísmo mais simples, você começou a saber sobre as coisas, agora você tem um egoísmo mais refinado. Você pode usar argumentos para tentar humilhar os outros e tentar se sentir melhor. Então esse é a grande armadilha do filósofo. Ou se tornar, a gente vê isso muito na filosofia, principalmente os filósofos mais recentes, né? Não na época da Grécia Antiga, mas mais recentes, que os filósofos eram bastante pessimistas. Então o cara se afogava em bebida, se afogava em comportamento autodestrutivo, a vida da pessoa era um desastre, né? A vida pessoal não existia. Por que isso? Porque ele pode se tornar uma pessoa muito autocrítica. Como ele tem uma clareza de percepção das coisas, ele tem uma inteligência muito aguçada, tu pode se tornar uma pessoa muito autocrítica. Você critica tudo, tudo é ruim, tudo não está bom, tudo tem um problema, tudo tem um defeito. Né? E daí você briga com as pessoas. Na sociedade filosófica tem muita gente assim, eu digo que o pessoal que estuda muito filosofia, chega um momento que tem que estudar em grupo, né? Porque se estudar sozinho, a pessoa começa a ficar com muita cabeça. Eu digo, não, Fica esquizofrênico. Fica esquizofrênico. Porque ele começa a saber muito sobre as coisas e os outros não acompanham o ritmo dele, ele entra umas paranoias que não tem nada a ver com a interpretação da cabeça dele. E o cara começa a ficar pancada. Você bate em vários casos. E por isso que eu estudo em grupo. Estudo em grupo, daí né, um vai puxando a orelha do outro e tal, é mais seguro. Com certeza é um método mais seguro. Porque tem isso, né? A pessoa pode se tornar um eterno crítico de tudo e de todos. Nada está bom, nada serve para ele. Cadê? Nossa, ficou muito fraco. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Nossa, isso ficou bem ruim, hein? Eu peguei essas imagens da internet. Tá, o quarto raio. Quarto raio, então, a harmonia. As virtudes. Afeição, empatia, coragem, devoção, generosidade. Os vícios. Preocupação, imprecisão e tá covardia ali de novo, né? Mas, enfim, esse quarto raio, como eu falei, ele é o camaleão. Ele é o indefinido. Ele vai ter todos os aspectos ali, e daí vai variar se a pessoa vai saber o que fazer com esses três aspectos, ou se ela não vai saber. Ela pode ficar pipocando entre os três, ou ela pode tentar administrar todos, o que não é fácil também, ou ela pode ter isso, ela pode ter uma crise de identidade, por isso está ali imprecisão, né? Porque ela pode ter uma crise de identidade e não saber para onde vai, e a gente sabe que o artista é muito sensível, né? A gente tem muitos artistas famosos, tem a maldição dos 27 anos, né? Vários artistas que morreram aos 27 anos, não sei o quê. Porque é difícil para esse quarto raio, eu acredito que seja talvez o mais difícil de viver nesse mundo. Assim. Porque ele sofre muito, ele é muito sensível às coisas do mundo. Aí, se ele não souber equilibrar isso, é bem fácil se perder. O quinto raio, né? Então é da ciência, né? Ciência acadêmica, e filosofia também é uma ciência, yoga também é uma ciência acadêmica, né? Bem metódica. Então é uma inteligência voltada às coisas do mundo, não é uma inteligência tão filosófica, é uma inteligência mais prática, que também é necessária. Né? Sem a ciência a gente não teria data show, né? Ficar todo mundo ali só filosofando, né? Não tem computador, não tem data show, não tem nada, não tem prédio, né? Um filósofo construiu o prédio, vai fazer bambu, sei lá. Vai fazer tudo eco-sustentável, não sai o prédio, né? Virtudes. Perseverança, senso comum, racionalidade e retidão. Vícios. Mente estreita, porque ele vai ter uma inteligência muito pontual. É aquela questão que Sócrates falava quando o oráculo de Delfos falou que ele era o mais sábio de Atenas, e ele duvidou e foi consultar os outros sábios de Atenas, e daí ele percebe que ele realmente era o mais sábio porque ele tinha noção da própria ignorância, enquanto os outros sabiam muito sobre uma coisa e acreditavam que sabiam sobre as outras. Então o cara sabia muito sobre mecânica, ele achava que ele podia opinar sobre todo o resto. A gente tem muitos casos assim, né? A pessoa
tem essa inteligência para uma coisa e ela acha que domina tudo. Então, daí vem a frase, só sei que nada sei, do Sócrates, né? Então ele se considerava mais sábio porque ele era o único que tinha consciência da própria ignorância. Parece uma coisa meio paradoxo, meio contraditória, mas é muito difícil nós termos consciência da nossa própria ignorância. Isso é uma coisa muito sábia de se adquirir. Você saber até onde vai o seu conhecimento e até onde não vai. Né? Não, até aqui eu vou. E posso estar errado, tem isso, né? Eu vou, mas se você me apresentar um argumento melhor, eu posso repensar. Isso é humildade, né? E você saber de não, até aqui eu vou, até ali, não sei. Nunca ouvi falar. Isso é uma coisa tão difícil. Tem gente que tem tanta dificuldade de dizer isso, né? Ah, não, isso eu não sei. A pessoa acha que vai ser humilhada, é somente, né? Ah, sim. sim, isso aí. Eu vi na escola. Então, os vícios, né? Mente estreita, criticismo áspero, criticismo áspero. Então, a pessoa pode se tornar um crítico meio arrogante, arrogância, orgulho, preconceito e esse. A gente vê como é o mundo acadêmico. O mundo acadêmico ele é maravilhoso porque nos dá muitas coisas, né? Cura de doenças e outras coisas. E ao mesmo tempo, aí fazendo uma visão teosófica, por que existe a teosofia fora da academia? Porque a teosofia ela olha para o passado, ela olha para os sábios do passado. Ela olha para as antigas tradições, para yoga, para Vedanta, para o Tao. Ela olha para as tradições antigas. A ciência acadêmica, representando o aspecto do seu raio, ela já traz a arrogância, né? Ela diz, não, os antigos não sabiam nada. Os antigos eram tudo supersticioso, nós começamos a descobrir as coisas há 200 anos e era isso. O resto ignora tudo. Claro que hoje está mudando um pouco isso, existem algumas iniciativas tímidas ainda da ciência acadêmica, né? Olhando tradições milenares. Mas, de maneira geral, não, né? De maneira geral, tudo isso é ignorado, tudo é superstição, tudo é... Não se valoriza, por exemplo, o conhecimento popular. O conhecimento popular, que no Brasil é muito comum. Um dia eu estava meio doente, aí postei acho que foi no Insta, no Instagram, no Facebook, uma foto com o cara de doente, assim, que estava mal. Aí um monte de comentário com receitas. Veio um monte de receita. Aí minha mãe trouxe um chá, aí a Ana veio com outra coisa, e eu tava meio febril, assim. Eu pensei, nossa, daqui a pouco vai entrar um índio ali, vai entrar um pajé. com um chocalho, vai começar a dançar uma coisa. Porque todo mundo no Brasil tem um pouco de curandeiro. E claro, né, não estou dizendo que todas as receitas eram verdadeiras, mas existe um conhecimento popular de várias coisas que é passado de geração em geração, né, de pai para filho e assim vai adiante. Chás, né, quantos chás que se usam e tal. E que isso agora, né, existem alguns estudos acadêmicos mais tranquilos sobre isso. Mas uma vez eu ouvi, por exemplo, o Drauzio Varela falando, nada contra ele, só estou usando um exemplo, que ele falou assim, nunca tome nada que não tenha uma bula. Nem água, né? Água com bula não pode tomar. Ele disse, nunca tome nada que não tenha uma bula. Ou seja, a visão, ele manifestou a visão acadêmica do quinto raio, que é, se não está organizado, catalogado, carimbado, não serve. Tem uma universidade de teosofia? Sabe que existe? Não existe ainda. Existe agora, existe escola teosófica em alguns países, mas não universidade. Universidade não. Universidade não. Existe escola para crianças com uma visão teosófica. Em alguns países. No Brasil ainda não existe. Mas é projeto iniciado no Brasil. Provavelmente em Brasília. Tinha uma creche, né? Tinha uma creche teosófica lá no Instituto Teosófico. Ah, legal. E provavelmente o projeto é... Porque teologia tem, né? Sim. Tem escola teológica e tal, né? Mas tá nas ideias da ST para o futuro. Eu acho que eles vão começar mais por séries iniciais e depois... Seria interessante. Existem teósofos na universidade. Sim, vários. Né? Por exemplo, em Brasília tem o Marco Aurélio na UNB. Ele trouxe a ecopsicologia para o Brasil, não sei se vocês conhecem, né? O estudo de como que a nossa psique reage ao meio ambiente, ao meio natural. Então existem estudos comprovados que você aumentar a área verde em cidades reduz depressão, e criminalidade e várias síndromes.
Você só aumentar a área verde. Existem projetos, isso comprovado academicamente. Existem projetos, por exemplo, na Cidade do México, que eles já estão fazendo isso, aumentando a área verde da cidade, para que o ambiente fique mais agradável, né? O Marco Aurélio ele já esteve no meio da Amazônia, com os Yanomamis lá, e ele diz, né, que os índios, quando observaram o homem branco construindo sua cidade, eles disseram assim, só podem ser loucos. Eles estavam derrubando as árvores. Né? Eles, eles são loucos. Né? Porque, a gente faz parte de um mesmo organismo. Né? Nós não somos coisas separadas. Nossa grande heresia é nos enxergarmos como coisas separadas. Então, aí tem conceitos do banho de floresta, né? De você só entrar num parque, você entrar num lugar, você já muda sua psique. Isso tem estudos comprovando. Abraçar uma árvore. Abraçar uma árvore. Os animais. Então, ele diz que muda até a frequência cardíaca. Muda a pressão arterial. Não é uma coisa assim psicológica. Não, é física. Tem estudos comprovando isso. Então, o Marco Aurélio trouxe a ecopsicologia para o Brasil, ele é psicólogo, e na UNB eles colocaram a pós-graduação em ecopsicologia. Então, você tem, né, o Ricardo Lindemann, que já foi presidente nacional, ele passou em segundo lugar numa federal, não lembro qual é a federal agora, no curso de doutorado em ciência das religiões. Um pouco legal, né? Um dia ele mandou uma foto para nós. Eu tô aqui na aula de sânscrito. Entendeu? Invejinha, né? O cara na aula de sânscrito lá no doutorado. E a tese dele é sobre a yoga como eu não lembro agora, mas é como terapia de saúde, não terapia, mas você ter uma vida saudável através do treinamento da yoga, mas dentro da academia, né, no doutorado. Então, existe isso, existe essa inserção. A Sociedade Teosófica tem muito foco de levar esse conhecimento antigo para a universidade, para quebrar esse tabu também, né, que é tudo superstição, que é tudo bando de maluco. Né? Não, é um negócio sério, olha só, isso aqui existe e funciona. A maçonaria é muito teosofia, né? Sim. A maçonaria tem uma boa relação com... Tem muito teósofo maçom, eles sabem sobre nós. Rosa Cruz também. Eu também frequentava a Rosa Cruz, estou inativo agora. Eu também. Eu já recebi feedback de dois maçons de lojas diferentes, que não frequentam aqui o nosso... Mas dizendo que eles comentaram dentro das lojas maçônicas que havia um grupo teosófico na cidade e que eles ficaram surpresos, que eles não imaginavam. Não imaginavam porque, né, Rio Grande do Sul, negócio de metal mecânico, mais frio, né, não imaginavam que fosse prosperar uma iniciativa dessas na cidade. Mas eu quando vi no Facebook também loja teosófica em Caxias, eu disse, em Caxias, que milagre! Que milagre você por aqui, né? Que filosofia, que milagre você em por aqui. Caxias. Pois é. E diz que eles ficaram surpresos por esse aspecto e ficaram contentes, né? Mesmo eles não participando, eles ficaram contentes de saber que existe uma loja teosófica em Caxias e prosperando, ativa, né? Com bastante membros e com bastante atividade. Porque eles, no entendimento deles, isso faz muito bem para a cidade. Não só para quem vem, mas para quem não vem também, né? No nível energético. Sim. O sexto aspecto, devoção. Então, as virtudes: devoção, ternura, intuição, lealdade, referência, amorosidade. A lealdade talvez seja o principal, né? O devoto é muito leal. Às vezes até demais. É assim que se cria um homem-bomba, por exemplo. Então, esse que é o problema do devoto. O devoto ele vai encontrar uma causa, ele vai encontrar um líder, e enquanto ele estiver convencido, enquanto ele acreditar, ele vai, né? Ele vai. Claro que isso não quer dizer que todo devoto vai ser um fanático. O cara, se ele estiver bem aspectado, ele vai ter o discernimento dele, e caso o líder pisar na bola, ele vai perceber, não, peraí, isso aqui tá estranho, né? Vamos rever. Mas se ele não estiver muito bem aspectado, aí os vícios, né? Egoísmo, ciúme, sentimentalismo, sectarismo e fanatismo. Então, o problema do sexto raio é fabricar o fanático religioso. Ou não só fanático religioso, a gente tem fanático de futebol, tem fanático político. Né? Pensa as pessoas que tinham em São Paulo isso, agora ainda tem, mas agora se desmancharam as torcidas organizadas. Mas tinha os caras que saíam, se organizavam para sair só para encontrar um cara do time oposto e bater no cara. Mas aqui a Mancha Verde é assim também. Deu umas
antigamente. Então, Pois é, então tu imagina, né, o que motiva essa pessoa a fazer isso, né? Claro, tem outros aspectos mal resolvidos dentro da pessoa, ok. Mas a devoção que ele tem para um clube, né, pode ser uma coisa boa, mas mal aspectada é perigoso. O sétimo raio é o raio da vontade, aspectado negativo, né? Ele vira a ordem ou a cerimônia. Até eu vi na palestra, o cara falou que um animal que representa muito o sétimo raio, não sei se eu concordo com ele inteiramente, mas fez sentido o comentário que ele fez, que seria o gato, né? Porque o gato é todo ritualista. O gato ele vai deitar, ele não vai deitar. A minha gata ela dá uma cavocadinha, aí depois ela dá umas 2-3 voltas ao redor dela mesma, aí daqui a pouco ela senta, aí ela não está confortável, ela levanta, ela dá uma cavocada, ela dá 2-3 voltas para o outro lado, né? E daí ela deita, se escora, aí beleza, é a sua posição. Aí o gato se alimenta, né? Ele come. Mas não é só come e vai embora, aí ele tem que tomar banho depois, né? Aí ele se lava, fica meia hora se lavando e tal. Então o gato é todo ritualista. Então o sétimo raio, ele representa isso, é a pessoa que... vamos iniciar um projeto. Não é só iniciar um projeto. O cara que é do primeiro raio, não, vamos iniciar isso aqui, ele vai, né? E vai e leva os outros juntos. O do sétimo vai dizer, não, a gente vai, mas como a gente vai? Por onde a gente vai? Deixa eu ver aqui, vamos fazer um planejamento, vamos fazer um checklist para viagem, né? Então, ele vai por esse lado. As virtudes, força, cortesia, detalhamento, autoconfiança, praticidade. Sem o sétimo raio, e a gente começa a entender as coisas, né? Nem, por exemplo, eu nunca fui ritualista. Eu tenho bem mal aspectado o sétimo raio, porque eu nunca fui ritualista. Então, eu nunca entendi muito o ritualismo. Hoje eu entendo, porque eu entendo sobre isso. Por exemplo, a própria que falou da maçonaria, né? Por que eu nunca me atraí tanto pela maçonaria? Porque ela é puramente ritualística. A Rosa Cruz também tem bastante ritualística. Sociedade Teosófica tem pouco, por isso que me atraiu mais. E eu nunca entendi assim, por que tanto ritual? Por que tanto ritual? Hoje eu entendo, não. Primeiro, eu entendo no sentido metafísico, que tem o porquê de existir, e eu entendo também as pessoas que gostam do ritual, é o aspecto delas. Elas precisam do ritual, elas entendem as coisas com o ritual. O ritual não quer dizer ritual religioso. Qual tem esse aqui, ó, pelo menos na nossa Do Levita? Ele era maçom, né? É bem ritualístico. Isso é bem legal. Os maçons falam bem desse livro aí. Mas ele oculta na maçonaria, né? Mas não só na questão de ritual religioso. Pode ser um ritual, sei lá, eu vou receber as pessoas para jantar na minha casa. Antes de receber as pessoas, ela vai ver quem ela vai convidar, faz uma... Aí o que fulano gosta de comer, o que fulano não gosta, né? Então, vou botar um tapetinho aqui para receber eles, ele é a pessoa ritual, ele vai fazer o ritual, ele vai organizar, ele vai fazer o planejamento todo do início ao fim da coisa. Né? A pessoa do segundo aspecto do Logos, lá do amor, não. Vem coração de mãe, cabe mais um, só não tem que sentar, né? O do sétimo raio, ele vai pensar, eu tenho 7 lugares, eu vou convidar 7 pessoas, para todo mundo ficar confortável. O segundo, não, vem, cabe mais um, a pessoa está uma em cima da outra ali, faltou comida, né? Mas é isso aí, é o amor que importa. As virtudes, eu falei, né? Os vícios. Formalismo, que é aquela pessoa muito formal. Intolerância, talvez intolerância com pessoas que não são nesse aspecto, não sei porque está aqui. Orgulho, julgamentos superficiais. Né? Que o grande problema dos aspectos que a gente manifesta é que nós temos dificuldades em entender as pessoas que não manifestam eles. Ao mesmo tempo que nós temos necessidade dessas pessoas. Nós precisamos dessas pessoas. Né? Todos os aspectos são necessários para se formar, vou voltar lá naquela imagem do hexagrama, para se formar a humanidade, o mundo e nossas famílias, e nossas empresas, e a sociedade teosófica. Né? E qual desses é melhor? Não tem melhor. Todos eles são necessários. O ideal seria nós desenvolvermos os 3 aspectos do Logos: vontade, amor e sabedoria. Desenvolver tanto no aspecto positivo quanto no negativo, tanto no abstrato quanto no mais prático, mais aqui e agora, e ainda harmonizar eles, né? Seria o 4º raio, seria a harmonia. É que é difícil. É difícil.
Geralmente a gente vai tender mais para um, vai ter um segundo ali para dar um suporte, e os outros a gente vai ter dificuldade. E aí que entra, e isso que eu acho o legal, né, da humanidade, como que a gente tem que aprender a se relacionar, a necessidade da gente ter as outras pessoas. Ontem a gente deu uma palestra em Capão, lá, né, tá formando um grupo lá, e eu comentei que eu já refleti bastante sobre isso. Se eu tivesse que pensar qual que é o tipo de amor mais próximo desse amor que a gente ouve das religiões, né? O amor altruísta, o amor por todos os seres, o amor cristão. Eu diria assim que, na prática, que a gente consegue observar, eu diria que o mais próximo eu acho que é a amizade. Por quê? Porque os outros amores, eles, claro, também são importantes, mas eles sempre têm uma dose de interesse, né? Tem um interesse de dar carência, interesse de ter companhia, interesse financeiro, aí tem o amor de familiar, mas daí tem o lance do laço sanguíneo, né? Que te leva também, te obriga a amar, né? Você olha ali, é meu irmão, né? Tem que amar ele e tal, você vai. E a amizade não, né? A amizade é uma pessoa que você não teria por que conviver com ela, e às vezes é um negócio totalmente desinteressado e perpetua até o fim de uma vida. E diz, segundo a literatura, que ainda volta para a vida e continua, né? Então, existem grupos de almas que elas reencarnam juntas muitas vidas sucessivas, sempre que possível, claro. Porque às vezes a pessoa tem um karma muito específico lá, não pode misturar. E se a gente pensar nessa questão do amor de amizade, o que a sociedade teosófica e outras instituições também tentam nos ensinar é justamente o quê? Né? O que é a sociedade teosófica? É uma fraternidade. O primeiro objetivo, formar um núcleo da fraternidade universal, sem distinção de credo, casta, raça ou cor. Fraternidade. Frater quer dizer irmão. Né? Na Rosa Cruz a gente se chama, né, de frater e soror, né? Então irmão e irmã. É uma irmandade. E daí a gente diz, mas como é difícil, né? Às vezes a gente briga, mas se a gente pensar em irmãos, também às vezes brigam, às vezes discordam, não sei o quê. Mas eles, apesar disso, se amam, né? É que eu digo, irmão é assim, irmão briga o tempo todo, mas se alguém for bater no teu irmão, daí eles se unem para bater no outro, né? Porque ninguém pode bater no meu irmão além de mim. Né? Isso aí, assim, como assim você bateu no meu irmão? Mas vamos lá, né? Vamos lá, aí reúne toda, né, a alcateia ali, a matilha, para ir lá se vingar depois. Então assim, só eu posso brigar com meu irmão, né? Você não pode. Então, esse sentimento de fraternidade, de irmandade, ele tem muito disso, né? Ele não é perfeito, mas ele é um tipo de amor que a gente pode exercitar e que é bem interessante. Eu vejo a sociedade teosófica, assim como essas outras fraternidades, como ferramentas para fazer com que a gente exercite isso em algum nível, para um dia a gente estar preparado para fazer por toda a humanidade. A gente não está preparado ainda para fazer por toda a humanidade. Então a gente exercita num nível menor. Se a gente vê a ST que eu conheço mais, os outros não conheço muito. Mas tem o lance, né? A gente vai para evento, a gente fica hospedado na casa da pessoa. Que coisa mais invasiva de se hospedar um desconhecido na tua casa. E na sociedade teosófica a gente faz. Eu estava até pensando sobre isso no banho, né? Por que a gente faz isso? Eu fiquei pensando, que teósofo no mundo, tem pouco, né? É uma coisa tão rara, quando você encontra um outro teósofo, você fica feliz. Então você hospeda, mesmo se conhecer a pessoa, você hospeda ela na sua casa, né? E esse é um exercício de fraternidade. Então, você vai ceder um lugar ali para a pessoa, no seu lar, pessoa que você nem conhece, às vezes tem mania, às vezes, sei lá, tem chulé, sei lá, pode ter, né? A pessoa come demais, né? Vai lá, ataca a geladeira no meio da noite lá, diz, o César fez isso? Não. Tá lindo, César. Mas a gente faz isso para exercitar, né? Então esse exercício da irmandade, fraternidade, ele é uma tentativa da gente manifestar esse segundo aspecto do Logos, que talvez para a humanidade seja o mais difícil. Não sei, não sei se é um palpite, assim, né? Que o amor fraterno por tudo e todos, eu acho que é um desafio. Os mestres da Blavatsky, eles dizem... Tem uma carta de um dos mestres que ele é acusado de ser nacionalista, porque ele tinha nitidamente um amor incondicional pela Índia. Eles eram 2 indianos. E ele responde assim: sou nacionalista sim. Quem não está pronto para amar o seu país, a sua nação, não está pronto para amar a humanidade inteira. Ou seja, ele dá uma dica para nós. Você tem que começar o exercício desse amor fraterno
num nível doméstico. Então o Lula tá certo. Hã? O Lula tá certo, então. Não vamos entrar nessa seara. Você tem que fazer o trabalho doméstico. Né? Você, tem gente lá que ignora o filho, bate no filho, mas manda uma doação para uma criança na África. Tudo bem, tem que mandar a doação, não estou falando que nenhum ato é em vano, né? Todo ato para melhorar a condição de vida de qualquer ser humano ele é válido e é importante. Mas digo, essa pessoa não consegue exercitar isso no seu próprio ambiente, com seus colegas de trabalho, com seus vizinhos, ficar briga com o vizinho, não sei o quê, e depois faz um bom trabalho altruísta. Tudo bem, tem que fazer, é bom, né? É karma yoga, você vai desenvolvendo esse amor fraterno através da ação e ajuda outras pessoas, mas é um pouco de contradição, né? Então a maneira mais efetiva, talvez, mais prática de desenvolver isso seria primeiro no ambiente doméstico, depois você vai ampliando isso. Né? E para todos eles você vai precisar dos 3 aspectos: vontade, para iniciar uma ação; amor, para compreender as coisas e as pessoas, aceitar como elas são; e sabedoria, né? Que é o equilíbrio dos dois. Pergunta? Eu tenho. Tem alguma literatura que fala assim, especificamente? Tem, eu falei antes. Tem aquele livrinho que está com a Sandra ali. A gente não tem esse à venda agora aqui, mas a gente pode encomendar. Eu tenho Os 7 temperamentos. A gente tem na biblioteca, a gente pode emprestar também, se quiser. E para vender a gente não tem ele agora. Mas dá para encomendar pela editora. É os 7 temperamentos humanos, do Jeffrey Hodgson. E ele fala justamente isso. Muito do que está aqui, aquelas imagens eram do livro, né? Então ele dá até uma tabela. Tem a tabela aí? Empresta que eu botei sim dentro do livro. Na última página, até vou pegar. Vou roubar a tabela da Sandra. Eu não botei a tabela na apresentação porque ela era muito grande. Mas eu posso ver. Olha só, ele tem uma tabelinha que ele diz... Ele é um livro que vai nos ajudar a entender onde que a gente está. Né? Então ele tem aqui, por exemplo, primeiro raio. Né? Qualidades. Poder, vontade, coragem, liderança, autoconfiança. Tipo, claro que são generalizações. Tem que cuidar disso também, não é? Dizer, não, todo militar é do primeiro raio. Não é assim. Pode ter um cara que mata o outro com amor. Eu te amo, vou te matar. Tipo, militar, explorador, governador, estadista, líder. Maior bem e maior mal. Poder, firmeza. Maior mal, fraquezas, capitulação. Não sei. Impulso natural de busca e experiência. Conquistar, obter, descobrir a realidade última. Ser frequentemente superior na adversidade. Enfim, é longo, eu não vou ler tudo, senão vai ficar muito cansativo. Mas ele vai dando, né? Então, método de ensinamento, método de execução, fraquezas, fonte de sofrimento. Tem até alguma religião relacionada, eles relacionaram algumas religiões aos raios, não quer dizer que todas as pessoas são do raio, mas que manifesta aspectos. Do primeiro raio foi colocado o hinduísmo. Por quê? O hinduísmo tem sistema de castas. Então, no hinduísmo, o Brahmane é quem manda. Então, ele tem uma questão do primeiro raio, né? Meio general mesmo. Tem as cores, né? Cor branco, azul elétrico vivo e vermelhão. Sei lá, quer dizer vermelhão. Aí tem artes aqui, né? Coreografia e criador de danças. A joia e o diamante. O segundo raio, a religião, está o budismo. Por quê? O budista tem aquela questão, né? Não vai pisar nem na formiguinha. Então é o segundo aspecto do logos, né? A questão do amor. Cara, não fala todas as religiões aqui, está usando algumas de exemplo. Aí cor, né? Amarelo dourado, azul escuro. Arte, música. A arte harmonizante e preservante. Joia, safira. O terceiro raio. Religião. Cabala judaica. Que a cabala tem muita relação com a sabedoria. Ela é muito técnica. A gente poderia citar outras também. E a religião egípcia também, né? Tem a questão do simbolismo e tal. Mas o egípcio não é islâmico? Não, hoje... o babilônico. O egípcio... egípcio raiz. Raiz. Cor,
verde esmeralda, arte, literatura, poesia e oratória, né? Tudo que tem a ver com o aspecto filosófico. Joia esmeralda. Quarto raio, religião. Orfismo, dos ofitas, né? Lá dos cristãos primitivos, aí tem que falar de cristianismo primitivo, não vou entrar agora nisso, mas também é algo bem técnico, né? E também contra o egípcio. Cor marrom escuro, arte, ópera, síntese, joia, jasper. Enfim, só para dar alguns exemplos, né? Quinto raio, religião, zoroastrismo. Quinto raio é da ciência, né? Cor, amarelo limão, arte, pintura, joia, topázio. Sexto raio, tá o cristianismo. O cristianismo tem muito a ver com a devoção, né? Então, inclusive tiveram várias guerras, né, por causa do cristianismo. Cor, rosa vivo, arte, arquitetura, música solidificada. Olha como é que chama arquitetura, música solidificada. E joia, rubi. Sétimo raio, aspecto religioso de todas as religiões. Aí botou uma maçonaria, né, pelo ritualismo, né? Cor púrpura, arte, escultura, joia, ametista. Essa questão do cristianismo é legal porque é da era que a gente está acabando, né? Era de peixes. Manifestado pelo sexto raio, que é a devoção. Peixes tem muita questão do amor, né? Mas ele tem muita questão da devoção. Por quê? Ele é o último signo do zodíaco, teoricamente mais evoluído, mas, se não bem aspectado, ele vira outra coisa. O peixe está dentro da água, né? Então ele mergulha na coisa. Esse foi um aspecto da era de peixes que a gente passou. Muito espiritual, muito religiosa, muita fé, mas muita fé cega. Então vejam que mesmo o aspecto do amor, se mal resolvido, não vai dar coisa boa. Era para nós ter tido uma era áurea. É o 12º signo do zodíaco. É o fim do ciclo. Era a era de peixes, era o fim de um ciclo. Era para ser uma coisa maravilhosa, só que a humanidade não reagiu bem aos aspectos. Né? Pô, já que a gente entrou nesse assunto, posso perguntar uma coisa que não tem muito a ver com o assunto de hoje? Pode, daí eu penso sobre esse ponto. Vai lá. Por causa que o Chico Xavier disse que agora em 2019 ia ter, se o mundo não passasse por guerras, até julho de 2019, após isso nós ia ter grandes evoluções na Terra. Tu concorda com isso? Não faço nem ideia. Tu não olhou, não ouviu sobre isso? Não, até ouvi falar, mas não sei, né? Tipo, essas profecias, você ou acredita ou não acredita, né? Não tem muito o que fazer sobre isso. Tem que esperar para ver, vamos ver, né? Sim. Só uma leve interação, tá? Tô brincando. Eu posso fazer uma cópia depois também, mandar no grupo. O que é fato, eu até estou planejando uma outra palestra sobre isso esse semestre, tá? Eu quero falar sobre as eras. Nós entramos na era de Aquário. Isso já em 2013, né? Não, é que na verdade a transição entre as eras leva em torno de 70 anos, leva quase um século. Então a transição não é assim, agora entramos. É tipo, leva quase um século para entrar. Uns dizem que foi quando inventaram o computador, que iniciou a era de Aquário. Uns dizem que foi quando descobriu lá a ruptura do átomo. Então, não foi no século passado. No século passado nós iniciamos a transição da era de Aquário, estávamos até esses dias aí na era de Aquário. Se a gente seguiu o calendário maia... Era de peixes. Agora nós estamos entrando na era de Não, então, nós entramos na transição de peixes para Aquário. Isso, durou quase 100 anos essa transição. Porque não é assim de um dia para a noite, né? Tipo, estava numa, agora entrou na outra. É um negócio que dura 2000 anos. Então demora quase um século de transição. A área de Aquário está muito relacionada ao computador. Porque é a questão da tecnologia. Mas eu vou falar em outra palestra sobre isso. Até fazendo propaganda, tem uma palestra que eu vou falar sobre isso. E daí eu vou falar de 4 eras, que é o que a gente encontra na Bíblia e na literatura antiga. Nós encontramos a era de Touro, Áries, Peixes e agora Aquário. Então a era de Touro é a era do paganismo. Por isso a deusa, né? Por isso essa devoção à natureza. Por quê? Porque era uma era agrícola. É o início da agricultura. Depois Áries vem a era militar, né? Que Moisés foi o grande manu dela, né? Por isso que ele quebra o bezerro de ouro. Né? Ele manda parar a adoração que ele representa. E Jesus era de peixes, né? Até tem o pessoal que tem o carro do peixinho lá. Né? Então
É bem nítido lá na quantidade de peixe. E agora entramos em aquário, mas não vou entrar muito nisso, senão a gente vai se prolongar e vai fugir do assunto. Né? Mas num outro momento eu vou trazer esse A questão das cores, tem alguma correlação, né? Como assim, eu tenho preferência por determinadas cores, tem alguma coisa, ou é mais influência do raio, a determinadas cores que você falou, né? Os raios têm as cores. Pois é. O raio ele representa muito a nossa têmpera. Né? Quer dar uma olhada na tabela? Tem a questão das cores ali. O raio tem a questão das cores, mas eu acho que tem que tomar cuidado com, assim, eu gosto dessa cor, eu sou desse raio. Tá? Eu acho que é mais complexo que isso. Acho que a gente tem que analisar num total, num todo, porque muito da nossa personalidade, e essa é a dificuldade de descobrir o raio, porque muito da personalidade tem a ver com essa vida. Tem a ver com a personalidade. E não com a individualidade. Eu tenho outro estudo que eu vou falar isso, a diferença entre individualidade e personalidade. A personalidade é muito dessa vida. E é isso que mostra no nosso mapa astrológico. Isso as pessoas confundem. O mapa astrológico ele é para essa vida. Ele mostra o karma maduro. Que quando a gente reencarna, a gente não traz todo o karma que tinha para resgatar. A gente traz o que dá para essa vida. Dizem lá que os lipikas, que são os registradores do karma, até no carro, ontem o Igor perguntou, como é que são esses caras? Como é que eu vou saber? Não, acho que não são caras, né? São coisas, não sei como é que são. Aí o Igor, eles só fazem isso? Sim, eles só fazem isso, só controlam toda a vida do planeta, só isso. Só. Eles regulam o que dá para nós viver nessa vida, o que a gente aguenta. Né? Diz que se colocar tudo o que teria para... A gente nem sairia da cama, né? Não vai nem levantar, o cara já vem, já de saída já não aguenta, né? Então, e é isso que o mapa astral revela. Por isso que ele não é determinista. Ele mostra o que está potencializado, o que dá para desenvolver nessa vida. Talvez dê mais. Se a gente entra na senda acelerada, que é o que vocês estão flertando aqui, né? Senda acelerada de evolução, vocês estão falando sobre teosofia, sobre o sabedoria dos deuses, isso vai acelerando o nosso desenvolvimento. Aí talvez a gente consiga até transcender, não ignorar. A gente não consegue ignorar o que está ali mostrando no mapa astrológico, mas talvez a gente consiga transcender, ir além, né? Passar por aquilo ali. Porque senão a gente vai só fugir, né? Se a gente só ignorar, a gente está fugindo, aí é uma fuga. Aí não resolve também, daí você fica se enganando a si mesmo. Mas você pode potencializar aquilo ali e ir além, e superar talvez a influência da própria persona, né? Manifestando o seu eu divino. Esse é o grande propósito de todo místico. Todo místico é esse o objetivo, né? Você ser um veículo do grande eu e não do pequeno eu. Então tem muita coisa que é da personalidade. Muita coisa cultural também. Por exemplo, eu tenho uma prima minha que ela foi a primeira candidata à rainha da festa da uva que usou um vestido vermelho. E na época ela foi escandalizada. Onde já se viu usar um vestido vermelho? Foi uma falta de respeito usar vermelho. Qual o problema do vermelho, né? Mas aqui eles acham que vermelho tem a ver com magia, não é? Alguma coisa. Sensualidade. Na China, as noivas casam de vermelho. Tem? Então, vê como é muito. Aí tem muita coisa cultural também. Então a gente tem muita essa influência cultural. Aí a gente tem que dar uma filtrada nisso, né? Para descobrir a nossa verdadeira essência, por isso que não é do dia para a noite. Mas você tem que dar uma filtrada nessas questões culturais. Que nem eu, né? Se fosse pelo fácil, eu ia dizer, não, eu sou do segundo raio porque eu sou professor. Mas será que tem esse aspecto? Será que realmente você tem um amor altruísta por todos os alunos? Aí tu diz assim, não, aquele eu não amo. Acho que não foi isso. Porque na consultoria de mais do trabalho, a gente faz muita relação das cores, né? Então, assim, ela quer passar mais credibilidade, quer passar mais confiança. Sim. Tem que utilizar uma determinada cor. Psicologia das cores. Estudando na publicidade também. Então é a mesma coisa. Então, assim, a gente utiliza bastante isso. Eu achei que tivesse alguma relação daqui a pouco da preferência da pessoa ter. Eu acho que é um indício. Eu acho que pode dar uma dica. Eu acho que tem que cuidar para não determinar, assim, não é azul todo esse raio. Só isso. Eu acho que tem que analisar outros aspectos. Mas acho que é um indício, sim. Tu falou em desculpa que eu faço muita pergunta, mas eu tenho dúvida. Vai lá. Tu falou da fraternidade, tem a ver com a grande fraternidade branca? Tem. Mas não vou falar sobre isso hoje.
Vai ter uma palestra em Porto Alegre esse mês, inclusive, que eu vou falar sobre isso. E tem uma Chitat Cheran também. A Chitat Cheran. Não, isso aí nada a ver. Não, nada a ver. Não temos relação com isso, não. Mas não vou falar sobre isso, não. Essa palestra da grande fraternidade dos Himalaias, eu vou falar em Porto Alegre, mas depois eu vou trazer para Caxias também. Eu vou testar ela lá primeiro e depois eu trago para cá umas mastigadas. Assim. É que a gente lê, mas a gente lê, mas a gente não consegue entender tudo, né? Tem muitas dúvidas que ficam. O problema é que esse assunto, tanto que tu viu que eu nem falei grande fraternidade branca, falei grande fraternidade dos Himalaias. Por quê? E eu perguntei para a francesa, no primeiro momento ela disse, a gente faz parte. Depois eu... Não, mas a dela é outra coisa. Ela não é? Não. Assim, esse assunto é bem complexo, tá? Eu não vou entrar muito nisso. Existe muita desinformação sobre isso na internet. Então, esse é o problema. Tem muita informação sobre isso na internet que não é verdade. E existem instituições, inclusive, que se autoproclamam como a grande fraternidade branca e que, na visão teosófica, não tem nada a ver. Tá? Tipo, eles mudaram o negócio ali, o problema deles. Inclusive, eles dizem que tem a ver com teosofia, mas para nós não tem nada a ver com nós. São Germano. Tem, mas nem todo mundo que fala o nome dele tem a ver. Então tem que cuidar isso. Tem muita desinformação sobre isso. Diz que o São Germano é o da maçonaria, né? Ele é o grande responsável pela maçonaria. É um santo, né? É um santo branco. Sim, é um santo loiro. Eu não sei se dá loiro. Europeu, né? Europeu. É germano. Só vem dar tchau. Tchau. Você também. Pega uma revista lá, Cacau. Vou pegar. Valeu. Olá. Valeu. Quando é que tu me manda outra palestra? Sim. Dia 18 eu vou estar em Porto Alegre. Tá. Vou fazer um café e eu ficar contigo. Tá. Eu te faço lá. Ah, é? Tá bom. Não, o chá eu tomo, o café eu não. Eu tenho que pegar uma de 5h30. Sim. Bom retorno. Valeu. Até mais. Tchau. E qualquer material que precisar, tu me manda. Tá bom. Sempre vai contigo. Sim. Beleza. Tem alguma coisa assim, por exemplo, de relação de controle ou tipo, esse busca apoio naquele e apoia o outro, né, nessa questão aqui? Tem, tu tem tanto o complemento dos 3 aspectos do Logos, porque tudo isso vem da tríade, né? Tem a questão da vontade, amor e sabedoria. Então, quando você tem só o aspecto da vontade, você tem que buscar apoio nos outros 2, senão você é uma maníaco homicida, né? Quando você tem o amor, você tem que buscar apoio nos outros, senão você... Né? E também tem o positivo e o negativo. Então você tem a vontade lá em cima do líder e você tem o cara metódico aqui embaixo, que também é um aspecto da vontade. Então você tem 2 tipos de complementação. Você tem a complementação do aspecto que você não está manifestado e você tem a manifestação do oposto do mesmo aspecto do Logos. Por exemplo, se a ciência incorporar a filosofia, ela vai ter um resultado muito maior que ainda não tem, talvez. Né? Se a filosofia incorporar a ciência, e a ciência meio que vem da filosofia, né? Ela também vai ter um aspecto que ela vai conseguir solucionar as questões do mundo de maneira muito mais efetiva do que o contrário. Né? A pessoa devocional, se ela conseguir manifestar esse amor religioso de maneira altruísta, pelo amor puro do segundo raio, ela também vai conseguir ser um religioso muito melhor, né? Ser um religioso que não vai ser fanático, que não vai ser sectário, né? Não vai excluir as outras pessoas. E ele também vai precisar das pessoas dos outros aspectos, né? Um grupo, você não consegue formar um grupo só com pessoas do mesmo raio. Não tem como. Ele não funciona. Se tiver muito do segundo aspecto, vai ser muito passivo. Se tiver muito do primeiro, só se for um exército, assim, for lá matar as pessoas, pode ser. Né? Mas mesmo assim também não dá, porque todos vão querer ser líder. Aí um não vai obedecer o outro, eles vão se matar entre eles. Né? Então tu vê que também não funciona. A sabedoria, tu pensa, mas a sabedoria daria, né? A sabedoria pode ser. Não, também não daria, porque ele também ia ficar só no aspecto mental e não ia ter ação. E não ia ter compaixão. Tem muito palestrante de filosofia, que
que tu vê que o cara não manifesta compaixão, por exemplo. O cara é extremamente técnico, mas se alguém faz uma pergunta, ele quase joga uma pedra no cara se ele não gostou da pergunta, né? Tem uns que já vi esse cara, o cara parece um cão raivoso, né? O cara, ele palestra assim, ó. Tem uns casos, né? E o cara, e realmente tem que respeitar o conhecimento do cara. O cara foi pra Índia, foi pra não sei onde, entrevistou um monge, ficou iniciado e não sei o quê. O cara tem uma bagagem, né? Mas não tem amor, né? Só que ele não tem empatia, né? Não tem compaixão, ele não tem compaixão. Ele parece um alucinado, né? Então, tu vê que também, só esse aspecto também não funciona. As pessoas vão ficar só no exercício mental, mas, todo mundo nesse aspecto, né? Aí vai ser uma filosofia super. Não, porque eles vão ficar nesse debate. Tem magia, eu não deveria usar, o pessoal usa, né? Masturbação mental, né? E não sai daquilo. E ninguém age, ninguém faz nada. Então tu vê que eles são complementares. Eles são complementares naturais. Tanto o aspecto negativo do próprio, quanto os outros que você não tem. Isso aí. Até em relacionamento tem um ditado popular, eu adoro ditado popular. Tem um ditado que diz assim, 2 bicudos não se beijam. Já ouviu esse ditado? Por quê? 2 pessoas muito rajásicas, agora numa linguagem mais hindu, 2 pessoas muito rajásicas, elas vão se matar. Você precisa. E 2 pessoas muito tamásicas, elas vão morrer por inanição. Porque daí elas vão ficar eternamente na frente do sofá vendo televisão, né? Ok, pode ser bom, né? Mas aí é muito tamas, né? É muito pesado. Você precisa de alguém que vá para ação, que faça alguma coisa se mover. Então você precisa dos opostos, né? Dizem que os opostos se atraem, enfim. Acho que é uma questão mais energética. Você precisa. O próprio ímã, né? Como é que funciona? Você coloca os aspectos opostos e eles se aproximam. Você bota os iguais, eles meio que se chocam. Fora que vamos combinar, né? Se tu relaciona com uma pessoa que é exatamente igual ao ti, que graça tem? Uma pessoa que não é diferente. Sim. Mas é difícil encontrar uma pessoa totalmente igual. Mas é que, por exemplo, as pessoas elas sempre procuram as pessoas mais parecidas com elas mesmas, sabe? Sim. Tu enxerga que é mais fácil, sabe? Mas que graça tem? Mas eu já vi dizer que os parecidos formam um casal, um bom casal, os parecidos. Enfim, aí a gente está debatendo relações, né? Não sei, não sou especialista nisso. Mas é bem esse aspecto, né? A gente reclama. Acho que esse conteúdo ele é muito bom para a gente começar a entender os outros. Entender que a diferença é bom. Ser diferente é bom. A diferença complementa. Até os gêmeos são diferentes, né? Sim. Até os gêmeos são diferentes. Sim. Tem 2 gêmeos. Não. Elas não são gêmeas? Não. Mas, inclusive quando ela entrou também tinha que Eu acho que era a gente gêmeas. chama de canal, né? Não me lembro. Sim, aí eu já não é. Eu até falei que são gêmeas. Não é gêmea da outra? Não. Mas ela deve ter o mesmo raio manifestado. São igual, cara, só que a outra. Elas são parecidas, né? Elas são parecidas. É questão do cabelo, né? Mas é bem isso, né? O pessoal, às vezes a gente xinga as pessoas de, por que fulano é assim, por que fulano é assado. Mas às vezes eu penso muito sobre isso. Mas, cara, se tivesse... Eu já falei isso na escola que eu trabalho, né? O Charles é bom aqui porque só tem um. Se tivesse 2, nós ia se matar. Se tivesse 2... Ali na loja teosófica também, a mesma coisa. O Charles é bom para teosofia porque só tem um. Se tivesse 2, nós ia se matar. Não ia dar certo. Nesse aspecto. Bom, já foi todo mundo embora. A gente não fez. E nem fez encerramento, não foi embora e foi, né? Mas, enfim, eu trouxe uma introdução ao assunto, cara, esse assunto é muito grande, tem livros falando sobre isso, que você pode, né? Eu não quis trazer algo tão técnico, ficar falando, eu fiz mais dessa noção geral de onde isso surge, como isso se manifesta, e a gente pode levar para reflexão, né? Cuidado com a internet, que a internet tem muita fantasia sobre isso, tem muita desinformação sobre isso. Então, os livros são mais confiáveis, né?
Na dúvida, entra no site da editora Teosófica, tem livros, né? Daí a gente pode encomendar por nós, geralmente a gente consegue mais baratos daí que comprar direto, pagar o frete, né? A gente tem um desconto ali dos livros. E daí a gente pega em lote, daí fica mais barato, né? Para bater o frete, vem de Brasília, né? Para bater o frete. E é isso, ficamos abertos para. Vamos fazer um encerramento só para o Devo não ficar bravo. Ó vida oculta, que vibras em cada átomo. Ó luz oculta, que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto, que tudo abranges na unidade. Saiba, todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Que os benefícios deste estudo possam se estender a todos os nossos entes queridos, que possa essa energia, essa vibração nos acompanhar até nossos lares, beneficiar nossos familiares, assim como os membros da loja que não puderam estar presentes hoje, e que a emanação dessa vibração beneficie toda a comunidade, assim como toda a humanidade. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui hoje, a capacidade de discernimento, poder compreender esses assuntos e com a permissão dos santos seres que inspiram e regem esta sociedade em silêncio, e encerramos o encontro de hoje. Gratidão por